Leda Lovato, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Elisângela, boa noite também, seja bem-vinda. Cecília Machado, muito boa noite. Boa noite também para o Robson e para a Elaine Lavê, sejam bem-vindos. Boa noite, Anitta e Clarindo. Marilza Abreu, boa noite. Cláudia Honora e Eliane, boa noite para vocês. Lisete França, muito boa noite. Andréia Dantas, boa noite. Espero que hoje o som esteja perfeito aí, Andréia. Boa noite para vocês, para toda a família Dantas aí. Dona Wanda, seu Divaldo, Márcio, Marcos e Adriano, né, que sempre está aí conosco também. Ricardinho e Lúcia, muito boa noite. Boa noite, Nadissan. Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Bom, Andréia. Aneida Alves, boa noite também. Boa noite, G, seja muito bem-vindo. Senhor Antônio Onofre, muito boa noite. Deixei a musiquinha de fundo um pouquinho alto, que eu adoro essa música. Eu estava até ouvindo ela aqui. Ouvindo, inclusive, um grupo aqui cantar, porque eu acho maravilhosa. Eu não posso colocar aqui, porque senão depois, lá no YouTube, eu não consigo publicar. Então, aí por isso que aqui eu deixo só a instrumental mesmo, que aí a gente não tem problema. Boa noite, Valdete, seja bem-vinda. Olá, G, toda a família aí também, sejam muito bem-vindos. Cidinha Vieira, muito boa noite. Com certeza que a Marilza está pedindo aqui as orações para o menino Pedro Lourenço Mamed. Vamos já colocar aqui também no nosso caderninho, né? Que as nossas orações sejam especialmente também direcionadas a ele nesta noite. Ok, Marilza? Mariângela, muito boa noite. Boa noite também, Leni. Seu Luiz Alberto, muito boa noite, seja bem-vindo. Leopoldina, muito boa noite para a senhora. Olá, Flávia, boa noite também, seja bem-vinda. Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, muito boa noite para vocês. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, muito boa noite. Boa noite também, Célia, Eva, Joninha, Francisca, sejam bem-vindos. Wagner, muito boa noite também, muita paz. Olá, Marinha, muito boa noite. Michele e Gabriel Rossato, boa noite para vocês. A Lídia também, né? Boa noite, Lídia. Boa noite, Joana Carneiro, Marlene, o pessoal aí da comunidade. E vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos o nosso bate-papo, as nossas reflexões.
a nossa leitura e estudo, né, desta noite, para que a gente consiga ampliar ainda mais os nossos conhecimentos, né? Pois é, Cidinha, a gente está comentando aqui, é que eu não posso colocá-la aqui no... o pessoal cantando, alguém cantando, porque a letra também é bonita, maravilhosa, eu também adoro. E até eu tive que diminuir um pouquinho aqui a hora que vocês começaram a entrar, senão ela fica aqui nas alturas. Mas vamos lá, fazer a nossa prece, né? Convido a todos vocês, então, agora nesse instante, a elevar o seu pensamento, a elevar a sua energia, a elevar a sua vibração. Independentemente de onde você se encontre, tente enxergar à sua volta essas energias que você mesmo emana e principalmente busque melhorá-las. Busque elevar a vibração e o nível dessa energia. E a gente faz isso principalmente através da conexão com Jesus. Principalmente com Jesus. Claro que nós não vamos esquecer do nosso anjo da guarda, desses espíritos amigos que nos cercam e que diuturnamente estão conosco, e de modo muito especial, eu tenho certeza que alguns de nós atraímos para a nossa companhia, sobretudo nesses momentos de leitura e estudo, alguns seres que estão compartilhando conosco essas informações, esses esclarecimentos, essas lembranças. Mas como eu disse, principalmente com Cristo, nós podemos potencializar e ampliar cada vez mais essa nossa capacidade de vibrar em prol de nós mesmos e do próximo. Sobretudo daquele próximo que nos pediram orações, a quem gostaríamos de dedicá-las, cujos nomes se encontram aqui no nosso caderno de intenções, aos membros da nossa própria família, estejam eles encarnados ou desencarnados. Enfim, que com a nossa vibração em alta, sejamos capazes de distribuir para o maior número possível de pessoas a alegria que nós sentimos em momentos como estes, o prazer e a satisfação de buscar através da figura do meigo Rabi da Galileia mais força, mais energia, mais compreensão e uma maior conexão com o Criador. Que cada um perceba nesse instante, ou visualize na sua mente, Jesus estendendo as mãos sobre a cabeça de cada um de vocês e ministrando um verdadeiro passe espiritual, para que nós, com muita paz e harmonia, sigamos nesse processo de busca pela nossa melhoria íntima, pela nossa evolução, pelo nosso progresso. Que assim seja. Que assim seja. Olá, Marlene. Elane Oliveira, boa noite. Nós temos aqui uma companheira, né, Bernice? Seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui, Bernice, estudando um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa chamada Espiritismo, e a gente se reúne aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, viu, Bernice? Você está convidada a participar conosco aqui desses nossos encontros, onde nós estudamos um pouquinho mais sobre essa doutrina e principalmente a doutrina do Cristo. Seja muito bem-vinda. Fique aí, participe conosco, vibre conosco e vamos trabalhando todos juntos para a melhoria íntima e para a melhoria desse planeta maravilhoso do qual nós fazemos parte. Boa noite também, Maria das Graças, seja muito bem-vinda. Gente, então vamos lá, dando sequência às reflexões da noite de hoje. Claro, como sempre, né? Nessa paz, nessa tranquilidade.
e principalmente sem aquelas cobranças, sem aquela culpa que muitas das vezes nós carregamos. Culpa esta, para alguns, consciente, outros têm uma culpa inconsciente, pelo menos no que diz respeito aos nossos relacionamentos. A gente sempre tem algo que, de alguma forma, rever em nós, rever em nossos comportamentos. E por isso a leitura deste capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, nos leva justamente a estas reflexões sobre os nossos relacionamentos. E principalmente estes relacionamentos com aqueles que nos são mais caros. Boa noite, Isaura, seja bem-vinda. Saudade também da sua presença aqui. Olá, Cidinha. Boa noite também, Fátima, Dove, Rudinei. Seja bem-vindo, como sempre. Maria Eleusa também. Sejam bem-vindos. Então, nós precisamos trabalhar nesse ponto da revisão dos nossos comportamentos. E esta leitura de hoje, desse capítulo 14, de hoje não, né? Nós já estamos há alguns dias relendo-a. Ela é ou se transforma de extrema ou numa extrema importância para todo este objetivo. Não somente os pais, não somente as mães, não somente as pessoas mais velhas, os nossos ascendentes, mas também a gente precisa voltar os nossos olhares para os descendentes, né, Sr. Antônio Pazotto? Seja muito bem-vindo. Não podemos esquecer dos nossos descendentes, não podemos esquecer das nossas crianças, não podemos esquecer daquelas pessoas que de alguma forma também nós podemos contribuir para os seus esclarecimentos, né? Boa noite, Rosilda Martins também, seja muito bem-vinda. Então, que a gente consiga, pois, como este objetivo, vamos assim dizer, maior, atingimos o ápice dessas reflexões. Bom, a gente conseguiu ver, né, Gisela Goulart, boa noite, no nosso último encontro, essas questões relacionadas à piedade filial, e inclusive nós vimos basicamente o item 3, o item 4 nós nem adentramos, mas a gente já vai falar sobre ele. Kardec apenas e tão somente dá uma sequência, e na medida do possível nós vamos trazendo aqui algumas lições que Joana de Ângeles também traz, que eu trato, aliás, eu considero Joana de Ângeles como uma grande psicóloga, ou uma das grandes psicoterapeutas da humanidade na atualidade, principalmente porque através da mediunidade do Divaldo, ela traz reflexões um pouco mais profundas e principalmente ela consegue adentrar aos ensinamentos do Cristo, puxando para o lado da psicologia, para o nosso dia a dia, e isso eu acho interessante porque tira um pouco daquele viés extremamente religioso que a humanidade procurou dar aos ensinamentos do Cristo. Para mim, na minha opinião, a Joana de Ângeles, ela consegue tirar um pouco daquele aspecto fanático que os ensinamentos do Cristo produziu na humanidade. Então, quando ela puxa as questões psicológicas, ela mostra que nós, nesses nossos momentos ou nessas nossas oportunidades, sobretudo de encarnados, a gente precisa voltar um pouco mais para o desenvolvimento desses aspectos relacionados à nossa personalidade, que vai contribuir para o despertar da nossa consciência, o despertar de uma consciência cósmica, o despertar de uma consciência mais ampla. Então, nós vamos assim, sempre que possível, trazendo algumas dessas lições, e sobretudo, nesses aspectos relacionados à piedade filial. Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela vai falar daquilo que nós comentamos no nosso último encontro, justamente sobre aqueles pais que muitas das vezes negligenciaram nos seus, como é que nós podemos dizer, nos seus deveres de ascendentes, né? Vânia, boa noite também, Iraci Rosa, se desviaram, talvez se preocuparam um pouco mais, porque a gente tem visto
né? Inclusive comentando aqui com a nossa companheira, com a Célia, a gente está tendo ainda uma visão muito materialista, gente, da nossa vida. Então, a Joana de Ângeles chama atenção para isso. Ela ainda fala o seguinte, olha, não sendo o ser real, o corpo, a gente precisa aprender a olhar o espírito e principalmente tudo aquilo que envolve no corpo, ter ou desenvolver uma visão espiritual. Por quê? Porque ninguém é pai ou mãe ou filho por acaso. Não existe o acaso no universo. Se existisse, se nós imaginássemos, aliás, se passasse, ainda que em breves segundos, pela nossa cabeça que o acaso existe, nós perderíamos aquelas características que o próprio Cristo trouxe e disse do Pai como sendo a perfeição absoluta, né? Daniele Diamantino, muito boa noite. E Deus é a perfeição absoluta. As suas leis também são perfeitas, maravilhosas, imutáveis. Por isso, não existe acaso. Então nós precisamos avançar, sobretudo na nossa forma de encarar a vida, de compreender, como nos diz Joana de Ângeles, enxergando como espíritos. E isso, gente, foi o que Jesus tentou fazer nessa lição. Kardec vai comentar especificamente nesse item 4 do capítulo 14, exatamente isso. Quando faz-se menção, principalmente em Moisés, que aqueles que honrassem seu pai e a sua mãe, aqueles que honrassem as pessoas mais velhas, aqueles que honrassem os seus ascendentes, eles herdariam a terra, eles viveriam por longo tempo. E aí vamos usar a expressão que o evangelista traz, porque Kardec explora ela. Na terra que o Senhor Deus vos dará. Ou seja, veja, era uma terra que estava prometida para eles. Não era a terra onde eles estavam. Era a terra prometida. Então, Kardec desenvolve de uma forma espetacular este aspecto e este ponto, né, Marina Paula? Muito boa noite para você, Sueli. Desenvolve esse ponto, porque trabalha-se com o futuro, trabalha-se com uma promessa, e por isso que a gente falou, qual era o único mandamento desenvolvido por Moisés que trazia consigo uma recompensa? É justamente esse. E que recompensa seria essa? Essa promessa de viver na terra que o Senhor Deus vos dará. Gente, não tinha como naquela época, né, Celeida, Dona Luzia, Luísa, boa noite para vocês. Não tinha como naquela época Moisés, por exemplo, prometer a eles, ou pelo menos escrever ali no texto bíblico, que estava sendo prometida uma terra celestial, um plano espiritual. Não tinha. Por quê? Porque o povo ainda não tinha uma noção muito clara, uma noção desenvolvida deste mundo espiritual à nossa volta. Mas veja, o Kardec explorou muito bem essa questão, vamos assim dizer, gramatical, ortográfica, né? Viver por mais tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Ou seja, é algo que está aí como promessa. E como eu disse a vocês, Jesus explorou muito esse aspecto. Por quê? Porque quando ele chega, ele já retira o véu de cima dessa expressão. Espera aí. Qual é a terra que o Senhor Deus vos dará? Qual é a terra que nós podemos lhe prometer para o futuro? Vocês acham que Jesus prometeu apenas e tão somente uma vida material longa? Abrindo aqui já o nosso primeiro parênteses, eu sei que tem muitos, e particularmente eu também já fiz essa interpretação. Tem muitos que vão dizer, olha, herdarão a terra, por quê? Porque a terra vai evoluir, a terra vai passar de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração, logo, logo será um mundo feliz. Então a promessa é justamente de continuar e permanecer num planeta melhor,
com melhores condições de vida. Sim, existe essa interpretação e nós não estamos descartando-a, mas buscando na leitura e estudo, juntamente com o próprio codificador, ele deixa claro para nós que Jesus desconstruiu um pouco desta promessa de uma vida material ou de um local material para se viver. Quando ele vem e apresenta a sua doutrina e quais foram as suas promessas, ou principalmente qual foi o principal fundamento da instalação desse reino do Cristo. O principal de todos era exatamente que meu reino não é neste mundo. Eu vim para instalar o reino dos céus no coração de cada criatura, para que cada criatura possa perceber o que vem a ser efetivamente um reino de Deus. Helena Coelho, boa noite. Olá, Adriana Dantas. Ele veio justamente estabelecer e ele veio quebrar este paradigma que eles traziam. Opa, tem uma terra. Tem a terra de Canaã, tem a terra prometida. Não, Jesus falou, peraí, essa terra prometida, esse reino dos céus, vocês vão ver, não é deste mundo. Ou pelo menos não é da forma como vocês querem enxergar. Não é um reino material que se perecerá com a própria transformação desta mesma matéria. Não, é algo muito mais duradouro, é algo permanente, é algo imortal, para não dizer eterno, né? Para a gente ficar aí fiel um pouco ao significado das próprias palavras. Eles desejavam uma terra. Quando Moisés os tira do Egito, é para lhes conceder algo, e algo que eles queriam era a terra. Então, não teria como, ou pelo menos não teria uma expressão ou promessa mais interessante para aquele povo do que exatamente prometer uma vida num local e uma vida de paz e de tranquilidade. Por exemplo, se fosse hoje, para nós que aqui estamos, se Jesus precisasse nos convencer de alguma coisa, ou se ele viesse e nos pedisse para fazermos algo que nós teríamos uma recompensa. Vocês imaginam que tipo de recompensa nos deixaria mais feliz? Eu sei que cada um de nós teremos uma. Mas veja assim, aqui refletindo, analisando de uma forma mais geral e ampla. Pensou Jesus chegar para nós e falar, olha, Edson, ou todo este grupo que está aí reunido, se vocês continuarem, se vocês permanecerem fiéis a mim, ou se vocês honrarem seu pai e sua mãe, ou se vocês educarem adequadamente os seus filhos, eu vos prometo, repito, cada um vai ter um, mas aqui eu estou buscando uma generalidade. Por exemplo, eu vos prometo uma casa. Eu vos prometo um lar. Lá, no nosso lar. O famoso nosso lar de André Luiz. Cidade espiritual que fica ali no plano do Rio de Janeiro. Todo mundo já viu um pouquinho do filme, todo mundo conhece um pouco da história, todo mundo já viu alguns desenhos do nosso lar, e é algo realmente fantástico, maravilhoso, e que salta aos nossos olhos. Parece que é realmente um mundo feliz. Então, imagine se Jesus chegasse para nós e quisesse nos convencer alguma coisa. Provavelmente ele poderia falar isso, eu prometo para vocês uma casinha lá no nosso lar. Quem que não ficaria feliz? Quem que não moveria mundos e fundos para poder ter a sua casinha lá no nosso lar? Então, é só para a gente fazer essa analogia para entender. E é isso que Kardec faz aqui no item 4, Adaí, boa noite para você. Seu companheiro, sejam bem-vindos. Então, é mais ou menos isso que o próprio Kardec fala aqui. Olha, naquela época, era isso. Uma terra prometida. Um lugar para eles que não tinham lugar nenhum. Jesus já veio e falou, meu reino não é desse mundo. E eu pergunto, nós já conseguimos entender? Nós conseguimos já aceitar? Ou será que nós já fomos convencidos de que o reino de Jesus não é deste mundo?
Confesso a vocês que muitos de nós ainda temos dúvidas. Por isso, as nossas interpretações, muito mais voltadas para a nossa vida material do que especificamente a espiritual. Ainda vivemos como um corpo e que temos um espírito. A gente não vive como um espírito que hoje estamos habitando um corpo, que hoje possuímos um corpo. Então, nós precisamos mudar. E essa interpretação, ela é fantástica exatamente por isso. Nos ajuda a elevar um pouco mais estas nossas reflexões. Não é? Então, gente, Jesus chegou naquela época e começou a promover essas alterações e principalmente essas alterações nas interpretações. Jesus poderia mais claramente falar sobre este outro mundo. Tanto assim o é que um dos grandes ensinamentos foi justamente com a sua morte e passados 3 dias, o seu retorno, mostrando para todos que efetivamente a vida continua. Então, em cima disso, o próprio codificador vai continuar desenvolvendo os temas deste capítulo. E na sequência, ele já coloca o questionamento: quem é minha irmã? Quem é minha irmã, meu irmão? E quem é minha mãe? Claro, precisamos lembrar rapidamente a própria leitura evangélica, né? E tendo vindo para casa, reuniu-se ali muita gente, e eles nem tinham condições de fazer as suas refeições. Olá, Natália Silva, boa noite, seja bem-vinda. Nem tinha condições de fazer as suas refeições. E nisso vieram seus parentes, para de alguma forma, como diz o evangelista, se apoderarem dele porque diziam que ele tinha perdido o espírito. Ou seja, que Jesus tinha perdido o juízo, que Jesus tinha perdido a razão, que Jesus não estava falando coisa com coisa. Gente, Jesus não falava coisa com coisa que eles estavam querendo ouvir. Jesus não falava coisa com coisa que estava relacionada ao mundo material, mas Jesus falava de coisas espirituais. Então, eles tinham que forçar um pouquinho o seu entendimento e a sua compreensão para captar essa mensagem. E às vezes eu digo, né, falar baixinho só para nós. Provavelmente muitos de nós estávamos lá também. Muitos de nós tivemos a oportunidade de ouvir e provavelmente também falávamos que ele tinha perdido o espírito. A gente tem tanta dificuldade, né, de reconhecer determinadas pessoas ou determinadas mentes que estão à frente da nossa sociedade, da atualidade. Quantas pessoas são taxadas de loucas e passam tempo, aquelas suas descobertas, as suas informações, os seus ensinamentos se afloram? As coisas são assim. Então, provavelmente, às vezes, alguns de nós estávamos lá também, falando que ele tinha perdido o espírito. E continua Kardec. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo que estava ali tudo à volta dele, disseram: Jesus, ou como alguns dizem, chamar o mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e estão te chamando. E aí Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E justamente olhando para todo mundo que estava sentado ali na plateia, ele logo já foi dizendo e concluindo: opa! Eis aqui a minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O texto é simples. Todos nós o conhecemos. E aí é claro que Kardec vai nos levar
a algumas reflexões, né? Olá, Dilson Riva, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Andréia Tonin, Kelly Samandra, sejam muito bem-vindos. Claro que num determinado momento, e o próprio codificador traz isso para a nossa reflexão, mais uma vez a gente vai colocar em xeque. Peraí, por que Jesus chegou a falar isso? Jesus estava doido? Jesus estava renegando a sua mãe, renegando os seus irmãos? E aí Kardec fala, claro que a gente não pode pensar nisso. Como poderia, gente, alguém que acabara de ensinar, por exemplo, está lá no Sermão do Monte, dizendo que nós temos que amar os nossos inimigos, e aí de repente você fala que quem é minha mãe, ou renegando a sua mãe, renegando a sua família? Claro que a gente não poderia imaginar que isso tenha vindo do próprio Cristo e principalmente com este significado. Para isso, a gente tem que ampliar a nossa capacidade de entendimento e de compreensão. E o codificador chama a atenção exatamente para esse ponto. Opa, peraí, o que Jesus queria? Ele queria exatamente trazer, não desperdiçar nenhuma oportunidade para trazer para nós informações sobre este mundo ou sobre as leis que regem o reino que ele estava justamente anunciando, que não era um reino material e principalmente circunscrito ou limitado pela matéria. Matéria é tudo aquilo que impõe limites. Com certeza. Kardec falou e a gente não discorda. Ele está aproveitando o momento. E a gente também não pode esquecer de que as traduções, as interpretações, como é que nós podemos dizer? Algumas coisas que os próprios tradutores às vezes incluem nas suas traduções. Porque, gente, sabemos que existe uma diferença, uma divergência entre línguas. Muitas das vezes, determinadas palavras não possuem tradução em outras línguas ou em outras culturas. Por exemplo, a gente sabe, a palavra saudade não tem um correspondente na língua inglesa. Então eu vou ter que usar outras palavras. Então isso é comum, isso aí é normal. Interpolações que eles chamam. Que você vai colocando às vezes ali algumas palavras para dar um sentido e significado a uma frase, porque não consegue-se uma tradução literal, uma tradução correta e completa. Então a gente não pode esquecer desses detalhes. E também a forma como o povo escrevia naquela época, gente, era diferente da que nós escrevemos hoje. Hoje nós temos, por exemplo, regras, sobretudo de pontuação, que faz com que, se você mudar uma vírgula de lugar, você muda completamente o sentido e o significado de determinadas frases. E muda muito, não muda pouco não, muda muito. Eu vou trazer uma para vocês, que a Amélia Rodrigues também fala, nos traz, através da psicografia do Divaldo, que é aquela frase que Jesus teria proferido no alto da cruz, falando para o bom ladrão, Dimas, que ele estaria com o próprio Cristo no paraíso. Ora, nós sabemos como é e como que funcionam as coisas. Será que Jesus falou para Dimas, hoje você estará comigo no paraíso? Será que teria condições de ambos, tanto Jesus quanto ele, estarem no paraíso naquela oportunidade? A gente sabe mais ou menos como que funciona todo esse processo de desligamento do espírito com a matéria. A gente sabe das necessidades que nós temos, principalmente de passarmos por determinados estágios para a gente conseguir atingir ou para a gente conseguir ir para determinados lugares. É questão mesmo de energia, é questão de adaptação fluídica. Então, gente, seria praticamente, ou vamos assim dizer, perispiritualmente quase que impossível esse transporte
para o paraíso dos dois. Talvez Jesus, pela sua capacidade, pela sua evolução, ele poderia conseguir. Mas, ou aspas, bom ladrão, ele não teria essa condição e essa capacidade. Então, muita gente interpreta isso de uma forma bem diferente. E eu gostei, numa das obras de Amélia Rodrigues, agora eu só não lembro qual delas, se era o fim dos tempos, ou se é Primícias do Reino. Eu estou achando que é Primícias do Reino. Ela diz que a vírgula foi colocada no lugar errado. Por quê? Naquela época, quando eles escreviam, gente, não existia pontos. A escrita era algo muito difícil. Não existiam muitas palavras em muitas línguas. Por exemplo, eles não colocavam as vogais, eles colocavam só as consoantes. Então, são formas diferentes de se escrever que hoje muita gente acaba, se eu for fazer uma tradução, traduzindo de forma, muitas das vezes, equivocada. E Amélia Rodrigues diz que é o seguinte, o que Jesus teria dito a Dimas, em verdade, eu te digo hoje. Ou seja, Jesus estaria falando para ele naquele momento. Eu estou te dizendo hoje, Dimas, você estará comigo no paraíso. Quando que ele vai estar com Jesus no paraíso? Não sei. A única coisa que eu sei é que Jesus tinha dito para ele naquela oportunidade. Então, Amélia Rodrigues faz essa observação. Veja como que a interpretação é diferente. Jesus não disse, hoje você estará comigo no paraíso. Mas eu estou te dizendo hoje que você sim, um dia, vai estar comigo no paraíso. Então, só para a gente ver como que muda completamente o significado algumas palavras. E simples palavras. Aqui, especificamente, Jesus estava justamente mencionando, falando um pouco sobre essa questão de fazer a vontade de Deus. São outros laços, são outros parâmetros que Jesus utiliza para identificar, talvez através de afinidades, um parentesco espiritual. Quantas pessoas hoje, quantos amigos não são muito mais familiares, parentes, do que parentes consanguíneos? Quantos de nós aqui não nos damos bem mais com os nossos amigos do que com os nossos próprios familiares? É algo simples, é algo natural. Essa parte das emoções, das sensações, dos sentimentos, isso liga muito mais as criaturas do que meros laços consanguíneos. Então Jesus estaria utilizando a oportunidade ali para mostrar para eles, olha, sejam afins. Se vocês forem afins, nós estaremos todos juntos e formaremos uma grande família. Era isso que Jesus estava falando. Família que se une por laços espirituais. A gente vai completar ou complementar esses ensinamentos no próximo encontro, porque a gente já vai introduzir parentesco espiritual e parentesco corporal, e vamos ver o que Kardec vai falar para nós. Nós chegamos aqui já, ao finalzinho do nosso tempo previsto, o tempo programado, e eu não vou aprofundar, mas eu acho que já ficou bem claro para nós essas informações e essas interpretações que eu tenho certeza quase todos vocês também já o conheciam. Então, nos despedimos aqui, desejando a todos vocês um final de semana fantástico, maravilhoso, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita alegria, de muita energia e vibração positiva. Que Jesus esteja e se faça presente e que todos vocês consigam sentir e perceber a sua presença. E que a paz seja, acima de tudo, difundida por todos vocês. Que assim seja.